Graça e paz, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Estamos hoje em mais um Pod Cristo e eu quero dizer que nós estamos muito felizes hoje por esse dia qual o Senhor nos concedeu e eu já vou logo dar o nome para vocês do tema de hoje, que é a história de Jesus. E eu espero que você fique até o final, tá? Compartilha, deixa seu like, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal, tá? E ativa o sininho, porque sempre que chegar um vídeo novo, vai notificar para você. Agora a Lai vai estar apresentando hoje os nossos convidados especiais. É isso aí. Pode ser, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com o Vitor e com o Estevão, né, que são os nossos convidados desta noite. E eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de todos vocês. Né? Graça e paz, meus irmãos. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Amém. Glória a Deus. Que a paz do Senhor seja com todos. Agradeço muito o convite desta noite. Para que viemos a estar junto com vocês, para falar da palavra do Senhor, para falar de Jesus, para falarmos do Antigo e Novo Testamento, para a gente poder aí ensinar, né? E analisar dentro de um contexto bíblico a pessoa amorosa, querida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mais um Pod Cristo nesta noite, para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. E é muito gratificante, né? Esse tema a qual a gente escolheu hoje sobre a história de Jesus. Eu acredito que você já ouviu falar muito, né, sobre Jesus e sobre a história, mas eu sei que hoje vai ser enriquecedor muito para você como para nós também, porque a gente aprende, né? Conversando a gente aprende também. E em 1 João vai falar, né? Em 1 João 1, em João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Que coisa linda, né? Isso mesmo, Amanda. Eu ouvi falar que a palavra verbo vem do termo logos, do grego. A palavra verbo vem de logos, do grego, que significa sabedoria, mente para eles lá, né? E o eterno também. Já trazendo para nós aqui, o verbo ele significa Jesus, né? Encarnado sobre a palavra. Aleluia. Perfeitamente. Então, quando você entra no capítulo de João, capítulo 1, versículo 1, você tem lá, né, o enarre enrologos, cairologos, emproston teon. Enarre enrologos, quer dizer, no princípio era o verbo. Agora, que princípio é esse? Não é o princípio da existência, porque ele é eterno, então ele não tem princípio. Jesus, Deus, não tem princípio, eles são eternos. Então é o princípio da criação, é o princípio da construção do universo, das criaturas, dos seres humanos. Então esse é o princípio. Então no princípio, a ação, né, que é Jesus Cristo, fazer, né, que é Jesus Cristo, que é o verbo, estava junto com Deus, com o Espírito Santo, realizando tudo e todos, para que nós chegássemos até os nossos dias de hoje. Amém, glória a Deus. E quando vai falar sobre a vida de Jesus Cristo, né, muitas pessoas pensam que está pautada só no Novo Testamento, né? E é uma curiosidade que traz muito para a vida de todos nós, né? Porque as pessoas falam que Jesus ele surge a partir do Novo Testamento. É muito pelo contrário disso, né? A Bíblia vai falar que no princípio criou Deus, né, os céus e a terra. E se você for ver o que significa Deus, é Elohim, certo? Perfeito. Perfeito. E lá ele já estava no princípio. Tanto que eu li no livro até mesmo de Apocalipse, né, que é o último livro, o livro da Revelação, que vai falar que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. Né? Então ele já estava lá. Tanto que o mesmo livro, né, Gênesis, vai falar também sobre façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? Então ele sempre estava colocando Deus e o Espírito Santo, porque eles sempre esteve lá, desde o começo. Tudo foi criado para ele, né? Para Jesus, né? Tudo foi moldado para ele vir aqui nessa terra. Perfeitamente. Então, quando você tem Gênesis capítulo 1, versículo 1, então o que você tem lá? Você tem lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim ad shamayim haaretz. Correto? Nós que somos cristãos, nós temos uma interpretação. Então nós interpretamos que Jesus Cristo ele aparece em forma de figura no Novo Testamento, no Antigo Testamento, porque nós acreditamos no Novo Testamento. O povo judeu não. O povo judeu não crê no Novo Testamento, automaticamente não acredita em Jesus Cristo. Então a visão deles
dos símbolos, das figuras, é diferente da nossa cristã. Por exemplo, Elohim, a terminação in no hebraico geralmente é plural, certo? Então, para o povo judeu, para os teólogos judaicos, aí significa que é divindades de Deus, seu amor, sua bondade, sua eternidade. Agora, para nós, geralmente não. Para nós é o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo logo desde o começo. Assim como façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ok? A palavra imagem é uma palavra hebraica, tsalem, que significa a expressão máxima da realidade. Se você quiser realmente saber se Deus existe, é só você olhar no espelho, que você vai saber que Deus existe, porque você é a expressão máxima de que Deus é real, de que Deus é verdadeiro. Ok? Então desçamos e confundamos as línguas. Ali também estava a Trindade. Então, a Trindade, Jesus Cristo, ele sempre existiu. No Antigo Testamento sempre apontou para o Novo Testamento. E o Novo Testamento sempre concluiu aquilo que Jesus Cristo era no Antigo Testamento. Por isso que João enfatiza bem, né? Que no princípio era o verbo, né? Ele já traz desde Gênesis, trazendo para nós ali no Novo Testamento. Perfeitamente. Então, quando você olha no Antigo Testamento, numa visão cristã, não uma visão judaica, mas uma visão cristã nossa, né? O calendário judaico. Então, o calendário judaico nós temos acho que 6.000 anos e pouco, se não falo a memória, né? O nosso é calendário ocidental, o gregoriano, que é 2024, certo? Mas se você for pegar o calendário judaico, a Bíblia fala que Deus, ele faz o quê? Ele faz a grande luminária, chamada Sol, certo? Dessa construção de tempo, depois, e foi no quarto dia que ele fez o Sol, correto? 4.000 anos depois, nasceu em Belém o Sol da Justiça, que é Jesus Cristo. Então, tudo apontando para Jesus Cristo. Quando Deus, ele faz uma roupa de pele para Adão e para Eva, ali simbolizava que é o primeiro sacrifício apontando para Jesus Cristo. Porque as folhas de figueira, né, representava uma salvação corruptível. Agora, aquele manto, aquela roupa que foi que Deus colocou em Adão e Eva, já simbolizava uma graça e uma graça eterna. Então, tudo isso que você vê dentro da simbologia apontava para Jesus Cristo. O próprio Cristo disse depois para as pessoas que estavam ali: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mas quando que Abraão viu o dia de Jesus? Foi lá quando ele foi imolar o filho dele, a pedido, uma prova de Deus. Ele viu aquele carneiro tudo enroscado naqueles galhos, entendeu? E falou: Deus para si proverá para nós o sacrifício, meu filho. Calma. Já era apontando. Certo? Então, quando Abraão olha e vê o cordeiro, o carneiro, ele falou assim: ali está o sacrifício. Então, na nossa vida espiritual, Abraão, ele creu, né? Abraão, ele viu, cheio de fé, né? Mas ele não tinha visto ainda o cordeiro. É porque ele não tinha crido ainda no que estava acontecendo. Mas ele, depois de crer naquilo, é que ele foi ver o cordeiro. Não sabe quanto tempo estava aquele cordeiro ali encostado. Ou se apareceu do nada. Mas tudo isso aponta para Jesus Cristo. Entendeu? Noé solta a primeira vez a pombinha, né? Pomba, você não vai embora? Isso. Aí depois solta a segunda vez, ela já volta com raminho. Essa segunda soltada de Noé simboliza a vinda de Jesus Cristo. Ok? O maná no deserto. Vossos pais comeram maná e morreram. E o que nós fazemos? Eu sou o pão, né? O pão que sacia, o pão da vida eterna. Então, tudo apontava para Jesus Cristo. Todo o movimento do templo, toda a questão
da grande barraca, né? Esqueci o nome agora, na tenda, né? A grande tenda, tudo isso apontava para a vinda do Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E a palavra vai falar, né? O tabernáculo de Deus está com os homens, né? E com eles habitará. E o que eu acho lindo também, em Gênesis vai falar sobre a semente da mulher, que também aponta, né, ali para Jesus. Em Êxodo, que ele é o Cordeiro Pascual, Levítico, ele é o sumo sacerdote. Então nós vamos ver em cada livro, né, da Bíblia Sagrada, apontando sempre para o nosso amado Jesus. E algo que nos deixa feliz, e é lindo em contemplar a palavra, é em saber que nunca fugiu do controle do Pai, né? Assim como a Laí leu em Apocalipse 3, que fala sobre o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então nunca nada saiu do controle de Foi um Deus. plano perfeito, né? Plano perfeito. Um plano que foi executado com maestria. Perfeitamente. Então você vê lá os símbolos, você via os utensílios no templo, o altar. O altar significava que Jesus é o nosso sacrifício. Aí você tinha o quê? Você tinha a pia de bronze. Cristo é a nossa purificação. Tinha também, né, o altar do incenso. Cristo é o nosso intercessor. Tinha também, né, a mesa com os pães. Significa que o nosso pão da vida é Jesus Cristo. Tinha também o candelabro. Cristo é a nossa luz. Ok? E tinha também o propiciatório, quer dizer, a arca, né? Que Cristo é a nossa propiciação. Então, todos esses utensílios, desde o começo, quando foi feito, quando Deus mandou fazer, de ouro batido, aquela coisa linda, maravilhosa, tudo isso apontava para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Também temos os sacrifícios no Antigo Testamento. Os sacrifícios que apontavam para o Jesus Cristo, né? Então, quando tinha assim, as tipificações de Jesus, né? A flor de farinha, né? Fala de igualdade e equilíbrio no caráter de Cristo. Aleluia. Também temos o fogo, de ele ser provado até a morte, e morte de cruz. Também temos o incenso, representa a fragrância de sua vida perante Deus. Também temos a ausência de fermento, representa o caráter de Cristo como a verdade. Também temos a ausência de mel, significa que a doçura dele era natural. Porque sabemos, se você não sabe, se alguém aqui não sabe, o mel aquecido, ele fica amargo. Então, geralmente, pelo menos nos bolos que eram oferecidos nos pães, não tinha mel, para não ter amargura. Porque a doçura de Cristo era natural, vinha diretamente do Pai dele. Louvado seja o nome do Senhor. O azeite misturado, Cristo nascido do Espírito Santo. O azeite untado, Cristo batizado pelo Espírito Santo. A frigideira, né, ou utensílio, ou a forma, significa os sofrimentos mais evidentes de sua vida. O sal, o sabor da graça de Deus na vida de Cristo, né? O que faz parar a ação do fermento. E o forno, os sofrimentos ocultos de Cristo consolidados no túmulo, a fornalha final. Então tudo isso era feito, tudo isso era preparado, tudo isso era condicionado, tudo isso era colocado diante dos sacerdotes, os sacerdotes do povo, e tudo isso simbolizava o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O sumo sacerdote, quando ele nas suas vestes lindas e maravilhosas, ali também simbolizava Cristo. A túnica de linho, né, simbolizava sua pureza. O cinto de linho, o seu serviço. O manto de éfode, sua procedência celestial. O éfode, sua natureza celestial e humana. Peitoral, seu amor. E a mitra, sua obediência e santidade. Tudo isso apontava para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Por que nós cremos? Nós cremos e entendemos que isso se cumpriu
no Novo Testamento. Ok? E aí, quem não acredita é porque realmente não olha para o Novo Testamento, não dá essa credibilidade, por isso que não vem se cumprindo no Novo tudo que já tinha sido falado, mostrando tudo assim, né? É muito perfeito esse cuidado e esse zelo de Deus em mostrar nos detalhes, ele apresentar Jesus, mas por isso que tem que ter essa sensibilidade para reconhecer ele, né? No fogo, no mel, e às vezes se você não tem essa análise, não para prestar atenção, você não consegue enxergar, mas ele sempre esteve ali. E está aqui hoje também. Amém, perfeitamente. E existe também a famosa teofania angelical, Cristo se apresentando em forma corpórea, né, de um ser humano, ou de um anjo, né, como foi o caso de Gideão. Né, ali não era um anjo comum, era a figura de Jesus Cristo. Ele apresenta-se a Abraão, ok? Ele se apresenta a Josué. Josué pergunta: quem és tu? É por nós ou contra nós? Ele falou: eu não sou contra nem a favor, eu sou capitão do exército celestial. Deus. Entendeu? E Josué queria traspassar o anjo com a espada, mas como que ia brigar com um homem desse? Não tinha como. Você entendeu? Jacó, no Val de Jaboque, né? Val é um lugar rasinho, né? Para que as pessoas possam passar a pé até o outro lado da margem do rio. Né? Então o rio de Jaboque, ele passa e chega aquele ser e começa a conversar com ele, começa a lutar com um anjo. Alguns acreditam que a luta foi oração, e outros acreditam que a luta foi realmente física mesmo, grudou ali, né? E não, só te solto se você me abençoar. Né? Ele falou: não me segure, não me detenhas, né? Não me toques. Vocês lembram quando Jesus citou o que ele falou para Maria Madalena? Não me toque. Certo? É para não impedir ele, né? Perfeitamente. Você pode ver que Jesus estava ali. Né? A fala é a mesma fala. Isso, perfeitamente. A fala é a mesma. Aí ele disse assim: o que tu queres? Eu quero que você me abençoe. Então não chamarás mais Jacó, mas vai chamar Israel. O que luta com Deus e prevalece. Não é que o anjo de Jesus perdeu a briga para Jacó. Não é isso. É que os planos de Deus na vida de Jacó eram diferentes daquilo que Jacó pensava. E realmente ele foi pai de 12 tribos, as 12 tribos viraram multidões. E ele nem imaginava, né, que ia acontecer tudo isso. É muito lindo, né? Tipo, ele falando, né, sobre Jacó, né, que tem até esse louvor, né, de Jacó, sobre o louvor. E a visão, né, de muitos, eu acredito que até a minha, eu posso dizer isso, né, que era realmente um anjo, né, é um anjo, né, mas não, era o próprio Senhor, né, era o próprio Jesus, né, nem um anjo, né, então ele tomou a forma de um anjo e era o próprio Jesus, né, e assim, infelizmente, né, a nossa mente ela é muito limitada, né, se eu dizer isso, que a gente é muito limitado. Então, assim, eu não consigo, não estou falando eu, mas eu acredito no contexto geral que nós não conseguimos ver Jesus em cada detalhe. E ele sempre estava aparecendo, né, desde lá de trás. Né, em todos os detalhes, Jesus sempre estava presente. Estava sempre apontando para a vinda dele. Glória a Deus. Mas fazendo conhecido. Isso, o povo não estava dando importância. Né? Até mesmo quando ele veio, alguns ainda não acreditaram. Né? Não foi todos, infelizmente, mas... É porque nós, como cristãos, como a gente já disse aqui no começo, nós, como cristãos, nós acreditamos no Novo Testamento. O Novo Testamento é o complemento do Antigo Testamento, se cumpre. Então, por isso que para nós, essa visão, ela se torna um pouco mais clara. Entendeu? Quando nós entendemos que o maná que caía era o símbolo de Jesus Cristo, que ele é o pão da vida. Que a água que saiu da rocha era o símbolo de Jesus, porque ele é a água da vida. Certo? Então isso para nós cristãos se torna um pouco mais claro, pelo fato de crermos e entendermos o Novo Testamento, que é o cumprimento. Agora, desde Gênesis até Malaquias, sempre apontou a vinda do Messias. Sempre foi apontado, seja figuradamente, simbolicamente, né? Tipicamente, um antitipo ou tipo, como foi o caso do grande Samuel, era um antitipo de Cristo. Antitipo é aquilo que vai se cumprir lá na frente, né? Jesus Cristo ele veio como profeta, hoje ele é um sacerdote, um advogado, e amanhã ele virá como rei do rei, senhor de senhores. Samuel é praticamente a mesma coisa. Samuel foi juiz, foi profeta e também sacerdote. Então é um grande antitipo de Cristo.
né? José foi vendido por 30 moedas, Jesus também, né? Então, quando você entende isso e começa a se aprofundar e deixar a mente abrir nessas questões, as coisas ficam bem claras. Começa a encaixar. Perfeitamente. Então, por isso que o Cordeiro foi morto. O plano da salvação não começou em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O plano da salvação já começou desde a eternidade. Aleluia. Porque o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. Entendeu? Então, o plano da salvação. Agora, por que tudo isso aconteceu? Aconteceu e acontece por causa da vontade de Deus. É que muitas pessoas não entendem, é por isso que as pessoas criticam, né? Ah, mas Jesus Cristo, ele veio e era homem normal, comum. Não. Por quê? Porque ele veio fazer a vontade do Pai. Sim, ele veio fazer a vontade do Pai. Ele não veio fazer a vontade dele. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ok? Esse dia atrás estava vendo num vídeo uma pessoa dizendo que Jesus, que esse negócio de batismo com o Espírito Santo é mentira. Porque Jesus Cristo não falava em línguas. Aí eu parei e pensei, mas que doideira é essa? Se o próprio João Batista disse, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele não veio para falar em línguas, ele veio para dar o presente para nós. Ele veio para nos abençoar. Aleluia. Ele não é o portador, ele não é o que vai receber a benção, ele é o abençoador. É lógico que ele não falou em línguas estranhas. Quem fala isso é a igreja, né? Em mistérios. Presenteado por ele. Perfeitamente, né? E se você crê, não é batizado, pode ter certeza que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Acho muito lindo aqui em 1 João 1 vai falar também, né? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, né? Muito lindo. E ela tem essa semelhança com João, né? João 1 vai falar também sobre o verbo. E aqui mostra pra gente claramente, né, que ele se manifestou. Essa referência realmente à encarnação de Cristo aqui para nós, né? Esse acesso ao qual foi dado a nós, né? Poder conhecê-lo mesmo e testificar o que a palavra já sempre apontava, né? E eu acredito que, como sempre, né, não foi por algo que fugiu do controle, já estava feito por Deus, né? O Cordeiro já estava morto, já estava entregue desde a fundação do mundo, mas se fez necessário, né, a vida se manifestar. E aqui o escritor vai dizer, né, e nós a vimos, e dá testemunho disso, e anuncia, porque mesmo que as pessoas, né, acredito que ainda não acreditam no Novo Testamento, como a gente já falou aqui, mas ele testifica, né, que ele veio, e veio mesmo, se entregou, e tudo por amor, para cumprir aquilo ao qual o Pai desejava, né, por amor a nós. E é muito lindo esse cuidado de Jesus. Bom, historicamente, arqueologicamente, já não se duvida mais da existência de Jesus Cristo, né? Já se duvidava aí há 200, 300, 400 anos atrás. Hoje já não se duvida mais, entendeu? Realmente existiu, Jesus Cristo existiu. Existem fatos arqueológicos que comprovam realmente a vida de Jesus Cristo, não somente os livros oh meu Deus do céu, esqueci o nome dele, né? Esqueci, mas vou lembrar, né? Livros escritos no primeiro século, né? Então não é só esses escritos, existem outros fatos arqueológicos também, outros tantos fatos arqueológicos sobre a existência de verdades e coisas que realmente existiam na Bíblia, né? Como o caso hoje do ensinamento falando sobre Senaqueribe, né? O rei Senaqueribe que afrontou o rei de Israel. Em Londres, né? Lá na Inglaterra, no Museu de Londres, tem um rolo, né? Eu não me lembro se é de bronze ou se é de prata, escrito, né? A soberba de Senaqueribe contra o rei Ezequias, que está lá em Crônicas, capítulo 2 Crônica 32. Né? Está lá, escrito a soberba de Senaqueribe contra o rei Ezequias. Né? Então você vê que realmente, olhando para a Bíblia Sagrada, você realmente vê que isso existiu de verdade. O rei Senaqueribe perdeu a batalha,
Ezequias junto com Isaías oraram a Deus, Deus mandou um anjo e feriu todo o exército de Senaqueribe, ele foi embora envergonhado para a terra dele. Quando ele estava orando para o Deus dele, os 2 filhos mais velhos o mataram, né? Os 2 filhos mais velhos o mataram, então foi uma vergonha tremenda. Então você vê essas coisas arqueologicamente, historicamente, que realmente a Bíblia é real, que Jesus Cristo é real. Aleluia. Que a palavra de Deus é real e verdadeira. E durante muitos e muitos séculos tentaram acabar com o livro santo, mas é impossível. Aleluia. Não tem como. Não tem como nem acabar com a igreja, porque ela não está edificada sobre Pedro, que Pedro não é a rocha. Ela não está edificada sobre Maria. Ela não está edificada sobre José. Ela está edificada sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então todo esse paradigma, todas essas questões do Antigo Testamento vindo para o Novo Testamento, então tudo foi se moldando, tudo foi se encaixando, os magos vindo, trazendo os presentes para ele, né? A tradição histórica, até da católica romana, fala de 3 magos, mas não sabe se era 3 magos, porque eram 3 presentes, né? Mas não sabe se era 3 magos, podia ser um só, podia ser 2, 3, 4, podia ser 10, né? O primeiro presente vem dar o ouro, né? Jesus, rei, depois o incenso, Jesus, sacerdote, e depois mirra, Jesus, homem. Mirra era o óleo, era a fragrância, né? Mais amarga, mais cara e mais amarga também do Oriente, já simbolizando que ele iria passar o sacrifício por amor de você, por amor de mim, por amor de você. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Desde o Senhor. nascimento já apontando, né? Já mostrando tudo a respeito de Jesus. Eu também deixei anotado aqui para a gente meditar, né? Que vai falar em João 10:30, né? Que eu e o Pai somos um. Mostrando mesmo sobre o que eu acho que é muito interessante e nos dá essa curiosidade mesmo para aprender sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? E não tem diferença, embora tenha personalidade, né? Eu vejo que o Espírito Santo tem uma personalidade específica, mas eles são um, e isso é muito interessante. Às vezes na nossa mente tão pequenininha, né? A gente não consegue compreender, mas ele é um Deus trino, né? E a palavra vai nos apontar. Mas eu acho lindo João 10, que vai dizer isso, eu e o Pai, nós somos um, assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O mais legal é que cada um trabalha diferente, né? Eles são um, mas só cada um tem seu espaço de trabalho, né? O Pai trabalha de um jeito, o Filho trabalha de um e o Espírito Santo trabalha de outro, mas um completando o outro. Mesmo propósito. Mesmo propósito. Todos com o mesmo acordo. Mesma direção. Perfeitamente. Por que você não acha a palavra Trindade na Bíblia? É a mesma coisa que você não acha a palavra Bíblia dentro da Bíblia. Certo? Então houve o tempo da Trindade trabalhar. No Antigo Testamento você ouve mais a pessoa do Pai. Os 4 Evangelhos você ouve mais a pessoa do Filho. E Atos dos Apóstolos, até os nossos dias de hoje, é a pessoa do Espírito Santo. Então, cada um trabalhando no seu tempo, em comum acordo, os 3 trabalhando. E a Bíblia, ela separou isso, acredito, eu como teólogo até, acredito que, não somente eu, mas como muitos teólogos acreditam, que para podermos entender, né, a Trindade divina, a Trindade eterna, ela foi exposta separadamente dentro das Escrituras Sagradas, para que pudéssemos entender o trabalhar do Pai, o trabalhar do Filho e o trabalhar do Espírito Santo. Então nós vemos tudo isso aí dentro das Escrituras Sagradas. Ninguém atropelou ninguém, né? O Pai não atropelou o Filho não atropelou o Pai, nem o Espírito Santo. Não existe hierarquia trina, tá? O primeiro, o segundo, o terceiro, não é isso, tá? É Pai, Filho, Espírito Santo, todos nivelados, todos iguais. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glórias a Deus por isso. E hoje nós estamos aqui vivendo o tempo da graça, né? Ou como nós temos um grupo aqui, Atos 29, né? Que é o capítulo que não foi encerrado, continuação do Espírito Santo.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Trindade, ela trabalha, a Trindade, ela funciona, a Trindade, ela elabora, a Trindade abençoa a igreja, abençoa os filhos de Deus. Mas quem age, vamos dizer assim, no Antigo Testamento era mais o Pai, no Novo Testamento, nos Evangelhos o Filho, e agora o Espírito Santo da verdade. Esse estará conosco até a consumação Glória a dos Deus. séculos. E é interessante isso, né, que você acabou de falar, que eu lembrei sobre a consumação dos séculos que você acabou de falar, né? E não é sobre a consumação do século, né? Porque a gente acha que, tipo, por um tempo, por um determinado momento. Não, a Bíblia fala dos séculos, então é eternamente. E Sim. puxando isso que o Vitor falou, né, sobre o tempo, que eles trabalham em tempos diferentes, sim. Mas em todos os tempos, mesmo sendo diferentes, todos eles aparecem. Nos evangelhos, quando vai falar sobre Jesus, né, que ele vai curar, que ele vai fazer tudo, ele sempre fala do Pai, ele sempre ora para o Pai, ele sempre fala do Pai. Quando ele vai falar que vai para o Pai fazer morada, ele fala, mas eu vou te deixar outro, que é igual a mim, né, que não é parecido, ele é igual a mim. Vai estar com vocês até a consumação dos séculos, né? Perfeitamente. No Antigo Testamento, Deus, vamos dizer que Deus reclamou, entre aspas, né? Vós entristeceste meu espírito, ok? Para o povo de Israel, né? No Novo Testamento, o Espírito, você não ouve assim, uma questão direta do Espírito Santo falando, mas é sobre a questão da ação missionária da igreja, né? Mas na pessoa daqueles homens, Paulo, Pedro, escrevendo sobre Jesus, sobre Deus, lá estava o Espírito Santo também, fazendo o seu trabalho, fazendo a sua função. E faz a sua função até nos nossos dias de hoje, porque é Ele que está conosco. É Ele que molda a igreja, é Ele que abençoa a igreja, é Ele que disciplina a igreja, né? Quando precisa de um puxãozinho de orelha, é o Espírito Santo que está junto conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Homem, né? O pecado da justiça, do juízo. Né? Perfeitamente, perfeitamente. Então essa gama toda que nós vemos nas Escrituras Sagradas, elas estão aí há 3.500 anos mais ou menos, 3.500 anos. Foi escrito por homens que não se conheceram no espaço de 1.600 anos, se não falha a memória, né? 1.600, 1.700 anos. E toda pessoa que entende da questão da linguística, né, seja do hebraico antigo como do grego, muitos entendedores, né, dessas línguas, professores mesmo de idiomas, eles não explicam como que um homem que escreveu como Moisés há 3.500 antes de Cristo se encaixa muito bem em João, que escreveu o Apocalipse no final do primeiro século. Como que isso pode encaixar tão perfeitamente assim, a sequência literária, a sequência de visão, né, deles, como é que pode encaixar tão perfeitamente? Deus, a palavra do Senhor. A Bíblia, ela não tem a palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra do Senhor. Com Deus falando, né? Com Deus falando com o seu povo. Que lindo, ele dá esse acesso, né? Para todos nós. Nós temos esse acesso para poder ali alimentar, ou se alimentar, ouvir a voz dele, poder ter esse relacionamento com ele e conhecê-lo, né? Através da palavra. Glória a Deus. Perfeitamente. Então esse acesso ele foi dado por Deus, o acesso da salvação, Jesus Cristo morrendo no Calvário, desde a fundação do mundo, o templo, né, o véu do templo se rasgando de alto a baixo, pessoas ressuscitando ali momentaneamente, que na verdade a palavra linguística correta não é as pessoas ressuscitaram quando ele morreu, né? Houve algumas ressurreições ali, né? Mas não foram ressurreições. Muitos teólogos gostam de dizer que foi reavivamento. Eles voltaram à vida e tornaram a morrer novamente, porque o único que é o primogênito da ressurreição é Jesus Cristo. Esse morreu, ressuscitou e não voltou a morrer de novo. Ele está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e vai voltar para buscar a sua igreja.
Amém, glória a Deus. Que dia abençoado que pode Cristo, né, enriquecedor. Eu creio que assim como nós aprendemos muito hoje aqui, você também aprendeu. E que você possa receber esse amor, conhecer mais a cada dia. A Bíblia vai nos ensinar a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus, né? Aqui a gente falou um pouquinho, mas tem muito que você pode aprender. É uma fonte literalmente inesgotável. E o Senhor, assim como quer se relacionar conosco, também quer se relacionar com você. E nós te convidamos, tá? O convite fica estendido para você aí, para receber e aceitar esse amor tão incrível de Jesus, a qual foi demonstrado para todos nós, desde a fundação do mundo e naquela cruz, a qual eu e você já conhecem, mas foi por amor, para que hoje você pudesse ter um encontro com Ele, e que você guarde essa palavra, né, no coração. Sim. E a gente aprendeu muito aqui, né, Lai? Sim, e uma coisa que eu estava pensando aqui é que a gente precisa aprender a não nos limitar, né? Não limitar quem é Jesus, não limitar quem é o Senhor, né? Porque a gente tem esse problema, né, de limitar, de achar que não, isso não pode acontecer. Não, mas Ele é um Deus ilimitado, né? Ele é um Deus que vai muito além, né? Tanto além que muitas das coisas são improváveis para nós, seres humanos, mas para Ele nada é impossível, como a palavra diz, né? Perfeitamente. Tudo foi feito por Ele e, igual a Amanda disse aqui, a gente aprendeu muito aqui hoje. Umas palavras aqui diferentes que só o Estevão para trazer mesmo, né? Pela sabedoria que Deus deu para ele. Amém. Né? Isso é muito bom. Falamos um pouco aqui da palavra de Deus aqui, né? Que ele era um verbo encarnado, né? Que foi Jesus. Hoje nós temos o livre acesso, na qual ele, aquele grande dia, ele falou que ele está consumado. Isso é algo muito lindo, né, que Jesus fez por nós, por amor. E eu fico muito grato com isso, muito feliz com tudo isso que aconteceu e está acontecendo ainda. Perfeitamente. O testelestai, né, é uma linguagem grega, né, que foi dita, né, os romanos chamavam de factum est, né, que significava está consumado, e a dívida está paga. Quando uma pessoa estava devendo para outra, ou devendo para o Estado, ela terminava de pagar aquela dívida, dava como se fosse um recibo para a pessoa, e lá embaixo escrevia testelestai, quer dizer, a dívida foi paga. Você já não deve mais nada para a pessoa, ou para o Estado e tal, ok? Então, perfeitamente. Os romanos chamavam de factum est, que também significa a dívida está paga, você não deve mais nada. E é por isso que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Né? Então, meu querido, minha querida, você que nos ouve, creia, Jesus é real, Jesus é verdadeiro. Como disse a Laine, não se limite, né, à sua fé, não coloque a sua fé dentro de uma caixinha, né? Porque Deus tem poder ilimitado. Limitados somos nós, mas Ele é ilimitado, né? E o Jesus Cristo diz que todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. E que nós pedimos a você que você medite nessas palavras, crendo que Jesus Cristo é o teu, é o meu Salvador, está de braços abertos sempre para te receber e para dar um novo rumo na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. E antes de encerrar, Lai, fala para nós, né, o nosso tema, o nosso versículo-chave desse Pode Cristo, a qual a gente sempre fala, né? Exato. Vamos lá. Romanos 11, 36. Certo? Por Ele, para Ele, por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Nós estamos aqui, né, já fala até o começo aqui, o Pode Cristo. Estamos aqui para falar de Jesus. Então, se você quer saber de Jesus, esse é o lugar certo. Nós estamos aqui para falar sobre Ele, não sobre nós, porque a nossa vida se resume a Ele. É tudo sobre Ele. Amém? Amém. E mais uma vez, vou lembrar você, se inscreve, compartilha, tá? Compartilha para sua família, para os seus vizinhos, nos ajude a levar a mensagem de Deus. Então compartilha, deixa seu like, que nos ajuda bastante, para que outras vidas também possam ser alcançadas. E que Deus te abençoe e até o próximo Pode Cristo. Deus abençoe os nossos participantes. Muito obrigado. Foi muito enriquecedora a presença de vocês aqui hoje. Deus abençoe lá e até o próximo mês. Deus abençoe.